Olá a todos, tudo bem? Como é que estão? Nós estamos aqui hoje com uma nova edição do Inteligência Abstrata para a gente falar sobre algo que a gente precisa fazer, né? Mudança de hábitos. Muitos de nós reclamam de condição física, de cansaços, de uma série de questões, mas a gente não sabe o que fazer e a gente também não toma nenhuma atitude. Então, nesse programa de hoje, nós vamos procurar abordar alguns temas aqui que podem ajudar a qualquer um de nós a melhorar o seu estado de ser, o seu bem-estar, a sua saúde. Vamos lá, os fatos, então, mudança de atitudes, vamos ver o que a gente pode fazer. Caminhe de 10 a 30 minutos diariamente. Enquanto caminhe, sorria. Enquanto você caminha, sorria. Primeiro, a gente tem que criar esse hábito. Tem gente que é totalmente sedentária, não anda absolutamente nada. Ou seja, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, fica sentado no seu computador e não faz absolutamente mais nada. E quando chega no fim do dia, claro, está cansado porque não movimentou nada e espera chegar outro dia para começar a mesma rotina. Então, começar a caminhar 10 minutos por dia, pelo menos, de 10 a 30 minutos diariamente, criar um hábito, e enquanto caminha, você sorria. Experimente se está sozinho, ninguém está vendo, ou então passam as pessoas, você sorri. Você vai fazer elas sorrirem também, porque todas as pessoas, você percebe que elas passam sisudas, né? Então, vamos lá. Primeiro hábito é esse. Seguindo, sente-se em silêncio por pelo menos 10 minutos diariamente. Tranque-se se necessário. Isso é difícil, né? Nós temos toda a capacidade de ficar 10 horas, 8 horas por dia com o nosso smartphone na mão, ou então com o fone de ouvido, ou então vendo televisão, séries, uma série de outras coisas. Mas a gente não fica em silêncio por um tempo sequer. Não conseguimos. Então, nós temos que criar esse hábito de ficarmos pelo menos 10 minutos em silêncio e, se for necessário, isole-se. E por que ficar 10 minutos em silêncio? Porque só dessa forma é que nós vamos conseguir nos ouvir. Olha que interessante, a gente tem tempo e paciência para ouvir tudo, né? Mas a gente nunca dá oportunidade de ouvir a nós próprios. E posso garantir para vocês, assim que vocês começarem a experienciar, vocês vão ver que existe voz. Alguém vai falar com vocês. Nós tratamos na semana passada sobre canalização, mas não é só isso. Você pode canalizar a si próprio. Você vai receber tudo aquilo que está à sua disposição. Mas para isso você tem que estar quieto, porque senão você não ouve. Ouça boa música todos os dias. É um verdadeiro alimento para o espírito. Bom, música boa, você vai me dizer, é tudo relativo. Para você, música boa pode ser qualquer tipo de música, que para outro seja horroroso. Mas música boa que a gente se refere aqui é New Age, é música clássica, aquelas músicas calmas, é isso que todo mundo considera música boa. Mas se para você música boa é outra coisa, ouça, não é nada proibido. Você tem que ouvir aquilo que lhe faz bem. Agora, o tipo de músicas que eu acabei de citar, essas mais calmas, essas clássicas, essas de nova era, realmente levam você a se desligar, entrar em estado alterado de consciência e, consequentemente, você alimenta o seu espírito. Você alimenta o seu espírito porque você está conectando com sons agradáveis, apesar de que eu disse agora há pouco que o agradável é relativo, que é agradável para um não é agradável para outro. Mas faça de acordo com aquilo que você sente e aquilo que você pode buscar e aquilo que você pode oferecer para você mesmo. O importante é fazer. Então, reiterando, ouça boa música todos os dias, pois isso é um verdadeiro alimento para o espírito.
Ao acordar de manhã, digo o seguinte: meu propósito hoje é. Que vai dizer, cada um vai querer saber qual é o seu propósito, deve saber qual é o seu propósito. Mas o importante desta mensagem, desse lembrete, é exatamente isso: que toda manhã, ao acordar, abrir os olhos, ou de olho fechado, sabe-se lá de que forma você acorda e o que faz, você diga para você mesmo: meu propósito hoje é isso. Meu propósito hoje é não fazer nada. Meu propósito hoje é fazer tudo. Meu propósito hoje é buscar que meu dia seja alegre, de paz, de felicidade, de alegrias. Meu propósito hoje é arrumar um bom emprego ou mudar de emprego. Meu propósito hoje é tentar intuir coisas boas para a minha vida, para a humanidade, para todo mundo. Reiterando, toda vez que você pensa para todo mundo, você potencializa o seu pedido. Então, sempre habitue-se a acordar de manhã e dizer o que você quer, qual é o seu propósito para esse novo dia. Viva com os 3 Es: energia, entusiasmo e empatia. Para você viver com energia, você está aí, a energia está à sua disposição. Você respira, você tem energia. Você se alimenta, você tem energia. Então, está aí, à sua disposição, o sol, os elementos, as árvores, as plantas, isso nos dão energia. O entusiasmo, nossa, se não dá energia. Já pensou você, todas as vezes que você se sentiu entusiasmado, entusiasmada, como você sentiu? Dá uma energia incrível. Eu quero fazer um monte de coisa. Por quê? Porque eu tenho entusiasmo. Quero crescer, eu tenho vontade. E a própria empatia que você tem que ter pelas coisas, né? Por aquilo que você vai fazer, você precisa sempre ter empatia. Então, você precisa conviver com aquilo que você gosta. Se você não tem empatia com determinada coisa, não faça essa coisa. Procure outra com a qual você tem empatia. Assim também com as pessoas. Tem pessoas que nos são antipáticas, outras nos são empáticas. E por que as pessoas outras são antipáticas? Porque alguma coisa nelas lembra alguma coisa que está em nós e que essa projeção faz com que a gente se incomode. Então, nós temos uma série de dicas todos os dias para que a gente possa nos melhorar, mudar hábitos, enfim, basta estar perceptivo, coisa que a gente nunca está, nunca está. Nós somos muito folgados, nós somos muito aéreos, nós somos muito reclamões e a gente não dá oportunidade para nós próprios sermos nossos mestres. Jogue mais jogos que no ano passado. O que você fez de esportes ou de jogos? Você só ficou no joguinho lá do quebra-cabeça do computador? Ou desses joguinhos aqui do smartphone, onde as crianças, bebês, adolescentes, pré-adolescentes ficam o dia inteiro naqueles joguinhos? Beleza? Jogue. Mas, puxa, jogue mais jogos. Mude o seu foco, procure coisas que, além da distração, além do vício, lhe deem alguma coisa que acrescente algum aprendizado. Existem tantos jogos inteligentes que você pode testar sua inteligência, o seu quociente de inteligência, o seu QI, enfim, você tem que praticar, inclusive, o esporte. Jogue mais jogos que no ano passado. Você joga tênis, vai lá, mais tênis esse ano. Aprender, vou jogar futebol, minha bolinha de fim de semana ou no meio da semana. Enfim, a correria, que é um esporte, a corrida, a maratona, qualquer coisa, mais do que o ano passado. Tente se superar. Isso é muito bom. Vai lhe fazer muito bem. Leia mais livros que no ano passado. Essa é uma questão muito séria. Nós temos o péssimo hábito de não ler. Eu conheço gente que não leu um livro sequer na vida. Por quê? Porque não tem paciência, alega não ter paciência, alega isso e aquilo, enfim, boa parte da nossa cultura
está nos livros. Os livros são coisas ricas, tanto é que eu vivo fomentando aqui para que não deixe nada na sua casa, na sua prateleira, na sua estante. Livro parado não ensina ninguém. Se você não quer, se você já leu, coloque para frente. Para que esse apego? Para quê? Bota para frente. Alguém tem um monte de gente que quer ler e não tem dinheiro para comprar um livro, não tem acesso. Tem biblioteca pública, mas nem todo lugar tem biblioteca pública que tenha livros de interesse que possa fazer esse crescimento. É difícil hoje. Todas as coisas são difíceis. Então, leia mais livros. Se você nunca leu nenhum, se você lê um, já é mais livros. Né? E procure, depois de ler, circular. Passa para outro. E assim por diante. Tudo que a gente dá é dando que se recebe. Amanhã alguém vai dar outra coisa para você. Se você é desse tipo, né? Só dou alguma coisa se eu receber de volta. Não. Então, faça circular. Sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se bem, dando aquilo que não lhe diz mais respeito, que não é mais útil para você. Olhe para o céu pelo menos uma vez por dia. Perceba a majestade do mundo ao seu redor. Tem gente que já acorda e reclama, né? Porque está muito frio, porque está nublado. Ele olha para fora, pela janela, vê que está tudo nublado, vê que tem neblina, como chama essa cerração, e já começa a fazer o seu dia ficar nublado também. Então, você já pensou quantas vezes você olha para o céu durante a semana? Você tem esse hábito? Incrível, né? Pode parecer um absurdo a gente estar falando isso agora, mas pouca gente olha para o céu mesmo. Né? Só quando tem uma manhã radiante, uma coisa fantástica, mas o céu é uma maravilha. O céu tem o sol que nasce, o céu tem o sol que se põe, o céu tem as estrelas, o céu tem toda aquela magia que a gente olha e fica sentindo saudade de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E a gente tem que aprender a perceber que nós estamos vivos, isso é óbvio, né? É óbvio. E que nós temos uma majestade, um mundo ao nosso redor realmente. Tudo isso aqui que a gente vê é maravilhoso, por pior que seja a nossa situação, qualquer problemas, aflições, essas coisas, o mundo ao nosso redor é uma maravilha, e ele está aí à nossa disposição. Ele nos dá todos os recursos para a gente mudar nossos hábitos e as nossas próprias vidas. Coma mais alimentos que crescem em árvores e plantas, e menos alimentos que sejam fabricados em instalações industriais ou que exijam abate. Eu tenho uma filha nutricionista e percebo, através dos esforços dela, o quão importante é a pessoa saber se alimentar. O quão importante é você buscar vitaminas naturais, vitaminas e tudo aquilo que você precisa, que o corpo humano precisa, né? Os elementos químicos, em plantas que estão aí à nossa disposição. Todo mundo colocou à nossa disposição para cura para qualquer doença, porventura tenha plantas. Veja os índios. Os índios se curam através de plantas, com tudo. Os xamãs, que conhecem todos os segredos internos, né? Para nós é segredo que a gente não sabe, da floresta que estão aí à disposição. Já pensou? Como é que a gente... Antes não existia a indústria farmacêutica, não existia nada. E hoje, muitas vezes, muitas pessoas conseguem suas curas através da fitoterapia, através de plantas, que é uma fitoterapia, claro, e os alimentos, que são muito mais saudáveis, que contêm todas as vitaminas naturais, não as sintéticas que a gente vê por aí, estão nos legumes, nas frutas, verduras e tantas coisas boas, fantásticas, maravilhosas que essa natureza nos oferece. Mas nós estamos aí nos enlatados, nos animais sacrificados, e é gostoso? É. Nos faz bem? Faz, enquanto a gente não tem algum piripaco por causa da ingestão desses produtos industrializados. Aí depois você tem as placas de gordura, você tem entupimento de veias, você tem uma série de problemas decorrentes da ingestão
dessas carnes, vamos dizer, dos abates que a gente falou, né? Porque não é só isso. Você está comendo aquilo, está cheio de... Hoje, para você engordar, você usa hormônios, você usa uma série de coisas que vão junto com a carne para o seu estômago. Então, aí, nós não estamos habituados a ter remédio veterinário, por exemplo. Né? Você compra hoje alguma coisa, está cheio de água dentro, está cheio de hormônio, está cheio de coisa, de conservante. Então, é um horror. Se a gente for ver isso, nós estamos nos matando todo dia, mas não. A gente acha que não vai acontecer conosco e a gente segue adiante. Né? Depois a gente paga o preço. Chatinho ouvir isso? É, mas é verdade. Coma amoras e nozes. Beba chá verde. Bastante água e uma taça de vinho por dia. Né? Flavonoides, né, que diz. Não deixe de brindar algo bonito na sua vida. E, se possível, faça-o na companhia de alguém que você ama. Então, está aí a ingestão de grãos, né, que diz aí as amoras, as nozes, com todos esses... A nossa, eles já viram que tem formato de cérebro, né? Bom para a cabeça, bom para o cérebro. O chá verde, que é diurético, que é uma série de coisas que eu não entendo muito disso, minha filha entende, nutricionista. A água, que é tudo elemento vida, água é vida. Nosso corpo, 70% dele é constituído por água. Né? Sem a água, nós desidratamos e vamos embora. Não tem jeito, precisamos da água. Então, mesmo dizem, e eu acredito que seja verdade, que quando você tem sede é porque você já está desidratado. Então, não vai tomar água só quando você tem sede, porque aí já está no fim da picada, vamos dizer. Você tem que tomar água quando não tem sede. E aí você vai suprindo, você não vai ter sede, porque você fica tomando água regularmente. E o melhor de tudo, né? Brindar com vinho, com uma bebida alcoólica da sua preferência, que lhe faça bem. Eu não bebo absolutamente nada, então essa questão aqui não cabe a mim, né? Porque eu não gosto de bebida alcoólica nenhuma, mas a gente sabe que o vinho, por exemplo, ele é muito benéfico, tudo na sua moderação, né? Tem os flavonoides, como eu disse, e tantas outras coisas que fazem bem. Sem exagero, uma taça por dia, ainda mais bem acompanhado, como diz. Amigo, filho, um animal, o seu amor, uma série de coisas, é muito melhor ainda. Quantas situações você passou similares e você lembra facilmente quando mencionam alguma coisa nesse sentido. Vamos seguir. Tente fazer pelo menos 3 pessoas rirem todos os dias. Você não vai ser palhaço, claro, né? Você não vai botar uma coisa no seu nariz e você vai sair por aí fazendo graça tudo. Mas eu, por exemplo, adoro rir, adoro rir. Além de fazer os outros rirem, eu adoro rir. Por que eu faço os outros rirem? Porque eu compartilho, eu não sou palhaço, não sou artista, não sou nada. Mas por quê? Porque eu compartilho coisas engraçadas. Então, é claro, como todo mundo, eu acesso Instagram, Facebook, uma série de coisas e recebo um monte de coisas engraçadas. Um monte. E aí eu me divirto. Tem coisas que me fazem dar gargalhada. E o que você faz quando você tem alguma coisa que lhe agrade? Você compartilha. Eu, muitas vezes, compartilho coisas antes de terminar. Eu compartilho e depois eu continuo vendo para poder terminar. Então, eu faço pessoas, mais do que 3 pessoas, rirem todos os dias, porque eu compartilho coisas boas, coisas profundas, coisas maravilhosas, coisas agradáveis e principalmente coisas engraçadas. Não encher as caixas postais ou de mensagens com um brincadeiro o dia inteiro, mas tem coisas que vale a pena compartilhar porque você sabe que o outro vai rir. E a gente sabe que rir é o melhor remédio. Você já ouviu essa frase, né? Eu me sinto maravilhosamente bem quando eu rio, quando eu gargalho. Me faz um bem danado. Então é isso. Faça isso. Tente fazer pelo menos 3 pessoas rirem todos os dias. Dessa forma. Se você tem vergonha, se você é introvertido, introvertida, faça dessa forma. Compartilhe algo engraçado que você recebeu e faça as outras pessoas rirem. Elimine a desordem da sua casa, do seu carro,
e da sua mesa. E deixe uma nova energia fluir para a sua vida. Tua casa é organizadinha? Hein? O seu carro também é organizado? Nossa, eu conheço gente aí que eu vou te contar. Você entra no carro, você não sabe se você está num depósito de lixo ou se você está em algum outro lugar. Né? A sua mesa, como é que é a sua mesa? Organizada? Cheia de papel, tudo. Tem gente que é desorganizado, mas sabe onde está cada coisa. Não quer mexer, tá bom, vive bem assim, não tem problema. Agora, quando você tira as coisas, você percebe que onde estavam aquelas coisas, do lado tem sujeira. Você não mexia, a sujeira ia acumulando, você não via. E assim, a gente sabe que na sujeira não atrai coisa boa, a limpeza sim. Então, a partir do momento que você organiza ou tira as coisas da sua bagunça, para ao menos limpar onde essas coisas ficam, você já está melhorando a energia do local, a higiene do local e permitindo que uma nova energia flua ali. É verdade mesmo, flua. Você percebe, nossa, que cheirinho gostoso, que coisa bonita. Você passa, já não tem aquele dedo escurecido pela fuligem, que é o dia a dia, sai de todos os veículos e coisas assim. E a sua mesa também, né? Sua mesa, o seu carro, a sua casa. Eu sei que é difícil, porque a gente trabalha, chega no fim do dia, não tem disposição para nada, é fim de semana quer descansar, enfim, mas é necessário, é nesse desleixo que a gente continua levando a vidinha de que a gente reclama tanto. Então, a gente tem que se esforçar para fazer isso mudar. Tem que contribuir para que isso aconteça. Todo acontecimento tem um instrumento. E o instrumento desses acontecimentos, dessas mudanças, chama-se você. Vamos lá. Não gaste seu precioso tempo com fofocas. Coisas do passado, pensamentos negativos ou coisas fora de seu controle. Melhor investir sua energia no positivo do presente. É muito difícil a gente viver sem fofoca, porque fofoca tem aquela conotação que todo mundo conhece. A fofoca também tem uma informação, pode ser uma informação que você não confirmou e passa para frente, vai fazer mal para alguém, e isso a gente faz com uma contumácia enorme. Muitas vezes a gente faz fofoca e não sabe que fez fofoca. Isso é muito ruim, então a gente tem que ter a vigilância dos sentidos, a gente tem que se perceber, o que eu estou fazendo? Isso aqui que eu estou falando, estou levando isso aqui para quê? O que isso vai fazer de bem? Vai ferrar alguém? Vai fazer bem para alguém? Por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes a gente tem o ímpeto de passar uma informação para frente, que a gente soube, né? A gente soube, e você tem que, nesse momento, falar, pô, não vai ser através de mim que vão saber disso. E é assim que você tem que se vigiar. Coisas do passado, a gente mexe em coisas do passado, é muito ruim. Temos que aprender a transmutar as coisas do passado. Conforme a gente vai crescendo, vai estudando, vai trabalhando, principalmente os espiritualistas, os que buscam uma mudança de consciência, conforme a consciência vai mudando, a gente tem um outro entendimento do passado, então tem condição de transmutar essas questões, né? Sem se prender muito àquele passado. Pensamentos negativos, isso é outra questão que a gente fica tendo uma dificuldade incrível, porque quer queira ou quer não, eles vêm à nossa mente. Por quê? Porque o mundo tem uma série de pensamentos negativos. E como está tudo à nossa disposição, o éter está aí, com as coisas boas, com as coisas ruins, tudo, dependendo da nossa sintonia, nós vamos ter pensamentos negativos. Nós vamos ter. Porque tem energias aí que estão aí para serem alimentadas. Não só as boas, como as ruins também. Todo mundo tem que sobreviver. Então, escolha o que você quer pensar, coisa boa ou coisa ruim. O que você quer atrair, coisa boa ou coisa ruim. A opção é sua. E outras coisas é gastar tempo com coisas fora do nosso controle. Tem muitas questões aí que a gente fica pensando e a gente não tem ingerência, não tem condição de contribuir com nada. A única contribuição que a gente pode fazer é mentalizar, não mais do que isso, e ficar fora do que não lhe compete. Invista
sua energia no positivo do presente. Acabamos de dizer, toda manhã, quando você acorda, você faz o meu propósito é esse. Então, é nessa energia que você precisa focar. Na energia do positivo do presente, do hoje. Não tem ontem, não tem amanhã. Só tem o agora. Só tem agora esse momento que nós estamos falando aqui. Perceba que a vida é uma escola e você está aqui para aprender. Problemas são lições que vêm e que vão e que você aprende com elas é para a vida toda. Bom, isso a gente não precisa nem lembrar porque todo mundo sabe disso, né, que é uma escola. Porque a gente percebe o aprendizado todos os dias, quer queira ou quer não, né? O aprendizado de uma dor, porque eu não observei, estava olhando para cima, estava olhando para o lado e tropecei e bati o pé na pedra. Coisas que eu devia tomar cuidado e não tomei. Saí sem blusa, me resfriei. Então, um amigo para com você na rua, fala alguma coisa e ele traz uma informação, um gatilho que você necessitava ouvir. Então, nós temos que estar atentos. E os problemas são lições que vêm e que vão realmente. Né? Que o problema está ali, se apresenta. Se ele é percebido, é porque você tem. Se você não tivesse problema nenhum, ou nada te afligisse, você nem perceberia o que é problema. Eu não sei o que é problema, eu não sei o que é isso, que palavra é essa. Então, se você ainda não tem essa consciência, pelo menos você tem a consciência de que vem e vai. Tudo que vem, vai. Então, se você tem um problema agora, você não vai. Uma hora ele vai acabar. Ou ele vai aumentar, não tem jeito. Então, eles têm muito aprendizado nisso. E o que você aprendeu com eles é para a vida toda. Tudo que a gente aprende é para a vida toda. Mas tem gente que leva a vida toda para aprender. Né? A gente é displicente, a gente não acredita, a gente é teimoso, a gente é orgulhoso, enfim, cada um se serve do que quer no seu prato, ou o que tem. Né? Tome o café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Café da manhã como um rei. Todo mundo sabe, minha querida falecida avó, uma das avós, sempre dizia, ela era enfermeira, né? A melhor refeição do dia é pela manhã, é onde você enche o seu tanque para você enfrentar o resto do dia, onde você deve se nutrir muito bem, com uma alimentação saudável. Ninguém faz isso, ninguém faz isso, ninguém faz isso. Pouca gente faz isso, né? De dedicar um tempo para se fartar realmente com a diversidade, se puder, claro. Outras pessoas não têm condição de ter uma mesa farta, mas se você tem, faça isso. Se você não tem apetite, puxa vida, aí é difícil, mas procure suprir-se, nutrir-se com tudo que é possível no período da manhã. Na hora do almoço, coma como um príncipe, ou seja, já não tem aquele exagero de você abusar de qualquer coisa, né? Aquele pratão que a gente chama de pratão de pedreiro, né? Não que o pedreiro, todo pedreiro come daquele jeito, mas não, aquele tipo de prato que tem 2, 3 andares. E de noite jantar como um mendigo, ou seja, mendigo geralmente não tem quase nada para comer. De noite ficar em jejum, porque é onde a gente vai para um período de uma atividade metabólica menor, digestão diminui também por causa da questão metabólica, os processamentos de colesterol, uma série de outras coisas que você sabe. Então, estão aí algumas orientações que a gente não sabe, ou não quer saber, ou sabe e não quer praticar. Está aí. Repetindo, tome o café da manhã como um rei, encha-se, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Eu tenho por hábito 16, 17 horas, tomar um lanchinho e depois, só no dia seguinte, 8 horas da manhã, quando eu venho para o estúdio, eu me alimento de novo. Então é isso. Não que seja como é que se diz, uma alimentação super sadia, não é o caso, mas é a prática. Sorria e ria mais. Isso aí.
analiso muito, e acredito que muita gente faça o mesmo, né? Tem gente que tem uma dificuldade de sorrir, e hoje nós estamos vivendo num mundo tão hostil, né? E é verdade isso aí. As pessoas todas fechadas, as pessoas todas sisudas. Muitas vezes eu cruzo com pessoas na rua ou no meu próprio condomínio, e elas passam por mim, nem todas, algumas passam por mim e não me dão bom dia. Então eu tenho que me controlar, tenho que ter uma vontade incrível de dizer bom dia para você também. Mas aí isso seria tomado como um tom pejorativo, provocador, e eu poderia arrumar uma situação que não, o meu silêncio faz com que isso não aconteça. Mas sorrir faz bem. Se você entrar no Google, está aí à nossa disposição, você vê quantos músculos você gasta sorrindo e quantos músculos você usa para ficar sisudo. Então é muito melhor, você fica muito mais jovial sorrindo sempre, porque você tem um monte, você faz menos esforço para sorrir do que para ficar sisudo. E o fato de rir, que eu falei em um slide aqui anterior, é exatamente isso, faz bem para o fígado, né? Desopopila, sei lá como é que é o termo certo, desopopila o fígado, né? Faz com que a gente se sinta melhor. Você gargalha, você lacrimeja, você dá um bem-estar incrível. Então, sorrir e rir mais. Agora, você me pergunta e você diz, puxa, e se eu não tiver motivo para sorrir? Arrume, arrume, arrume um motivo para sorrir. Se você não quer compartilhar com ninguém, sorria sozinho. Eu sei que é difícil, falar é fácil, mas se você não fizer, não vai ter início, não vai ter continuidade. Ria mais também, ria. A forma que você buscar vai lhe fazer bem, vai lhe fazer bem. Puxa, como eu não sabia que rir podia me fazer bem? Uma coisa tão simples que eu não preciso comprar, não preciso fazer nada, eu consigo fazer isso sozinho. Então, experimente. Não perca a oportunidade de abraçar alguém que você gosta. Isso faz parte também de a gente se sentir bem, né? Porque, nossa, quantas vezes a gente quer fazer e não faz? Porque, por N motivos, não consigo especificar aqui por que a gente não consegue abraçar alguém que a gente ama, que é alguém que a gente quer. E depois, quando vem a história da perda, que esse é o maior terror da vida, né? A gente fica falando que a gente se habitua com as perdas, essas coisas, conversa. A gente se habitua com as perdas alheias, a gente se acostuma com as perdas que a gente viu, a gente lamenta porque é tudo irmão, é amigo, é não sei o quê, mas quando a coisa vai no seu calo, no seu espaço, aí você percebe que a coisa não é bem assim. Então, você ter remorso, você ter saudade de alguma coisa que você poderia ter feito e não fez, é torturador. É torturador. Temos que falar as claras mesmo. Você não pode perder a oportunidade de abraçar alguém. Eu conheço muita gente que tem problema com os filhos, tem problema com. Não se conversam, não se falam, não dizem que se amam. E o pior é que amam, mas não tem coragem de expressar isso. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Se você está assistindo isso agora ou vai assistir, prenda-se nesse slide e vá pensando quem que você pode abraçar que você gosta. Essa pessoa pode até estranhar do seu gesto. Né? Poxa, nunca me abraçou, vai me abraçar agora? Ele diz, puxa, eu estou fazendo uma coisa hoje que eu queria fazer há muito tempo e vou fazer, antes que seja tarde demais. Né? Você viajou, você mudou, a pessoa morreu, você morreu, e aí, como é que fica? Essas coisas a gente carrega. Posso garantir para vocês que é o fardo mais pesado que a gente pode carregar, é isso. Um remorso, uma omissão, nossa, terrível. Então, para quê? Para que deixar isso acontecer? Vamos abraçar, vamos. Principalmente quem a gente gosta, né? Quem a gente não gosta fica difícil abraçar, mas temos que abraçar também. Mas aí é filosofia. Na prática, a filosofia é outra.
A vida é muito curta para perder tempo odiando alguém. Ah, cara. Bonito slide, mas muito difícil, né? Diz que quando a gente odeia alguém, fica odiando, 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 a pessoa que você odeia muitas vezes não sabe que você odeia ela. Então, quem é que está sofrendo? A pessoa que é odiada ou você que está odiando aquela pessoa? É você que fica pensando, que você fica maquinando, como é que eu vou prejudicar essa pessoa, porque como eu não gosto dela, quando você não vai em lugares onde ela vai, você não pode ver coisas dela. Então, quem é que está sofrendo com isso? Quem é que está se matando com isso? Quem é que está se condoendo com isso? É quem odeia. Quem odeia. E odiar é terrível. Ódio é terrível. Dizem, eu não posso provar nada, não sou médico, dizem que ódio é um dos fatores que provoca essa doença tão terrível que é o câncer. Ódio. Ódio. Eu não duvido, não duvido, eu não tenho elementos para acreditar, mas também não tenho elementos para duvidar. Mas é uma sensação horrorosa você sentir ódio de alguém, né? Não é uma sensação boa. Muito melhor sentir amor por alguém, né? Mas odiar é uma coisa que é muito inerente ao ser humano. Por isso que eu digo que estamos distantes ainda de darmos certo como humanidade, né? Então, é difícil. Não sei. Eu não posso dar orientação para quem odeia alguém, porque cada um tem as suas razões e cada um deve buscar as maneiras de sublimar isso ou de resolver isso, ou de conviver com isso. Não é fácil, mas, reiterando, a vida é muito curta para perder tempo odiando alguém. E a gente pode usar esse tempo, então, mentalizando isso para qualquer outra coisa mais útil para nós do que odiar alguém. Não se leve tão a sério. Ninguém mais faz isso. É isso aí. Exatamente. Estou falando com vocês aqui, então posso falar por mim. Eu sou uma criança de 73 anos. Por quê? Porque eu sou divertido comigo mesmo. Eu sou sisudo, muitas vezes. Sou, como reclamam os filhos, assim, nervoso, sim, sou. É natural da idade, não necessariamente, né? Intolerância, algumas coisas que você não quer mais, algumas coisas que você gosta menos. Sim, mas levar tudo tão a sério? Não, 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 não. Não adianta levar a sério na hora certa. Na hora certa você tem que ser sério. Agora o resto, viva, divirta-se, seja engraçado, seja relaxado. Seja o que você quiser. Seja você, seja você. Se você tem aquela criança dentro de você, solte-a. Vá num parque de diversão, entra no escorregador, lá sei lá o quê. Vai no carrinho fantasma, essas coisas. Isso aí está latente dentro da gente. Não posso assim, porque eu sou isso, Tem uma loja lá, se alguém veio aqui, e daí? Vou deixar de comprar na sua loja porque você está na lama com o seu neto ali brincando de jogar lama no seu neto e o seu neto jogar lama em você? Não. Então, não se leve tão a sério. Tá? Ninguém mais faz isso realmente. Você tem que viver a sua vida, ou o resto de vida que você tem. Senão, o que você vai levar daqui? Qual é a vantagem de você estar aqui? Ou qual é a vantagem de você estar vivo com a idade se avançando? Você não precisa vencer todas as discussões. Aceite que você não concorda e aprenda com a outra pessoa. Essa é uma dificuldade que nós temos mesmo, né? De achar que a gente sempre está com a razão, não ter a humildade de reconhecer que a outra pessoa está correta na sua afirmação, na sua teoria, na sua concepção, e a gente tem que ter humildade em reconhecer isso. E o que adianta eu vencer uma discussão? Vou oferir alguma coisa? Vou magoar alguém vencendo uma discussão. Né? Se eu estou discutindo, é porque tem alguma animosidade nessa questão, seja de que ordem for. Então, eu tenho que saber respeitar, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber ponderar para poder entender que a gente não
precisa e nem vence todas as discussões. Aceite que você não concorda. Eu não concordo e aceito, fico quieto. Tudo bem? Eu respeito, mas não concordo. Essa é uma questão. Aceito, mas não concordo. E aprender com a outra pessoa que sempre tem alguma coisa a ensinar. Nesse debate, assim, sempre, eu disse no começo aqui da nossa conversa, que a vida nos dá ensinamentos a todo momento, toda hora, todos os lugares, até nas discussões, nas brigas, nas situações mais difíceis, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Isso. Faça as pazes com o seu passado, para que não estrague o seu presente. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? No outro slide, né? Que a gente muitas pessoas estão presas ao passado. E essa dificuldade, já falei aqui no programa Vida Inteligente, do maior juiz, discernimento, a nossa mente, o nosso julgamento é esse que é o pior juiz, né? A nossa consciência é o pior juiz. Porque hoje você tem condição de ver coisas que você fez no passado e que você não aceita para o seu presente, e você não pode estragar o seu presente por coisas que você fez no passado. Tem que se situar de que aquilo foi passado, você tem um entendimento hoje diferente, você é capaz de compreender que aquilo que você fez naquela ocasião era o que você tinha que fazer, era o que você podia fazer, era o que você tinha, a sua consciência podia fazer naquele momento. Então, não se sinta culpado por alguma coisa que você não entendia na ocasião, mas que entende hoje. E se você se sentir culpado, se você trouxer esses problemas do passado para hoje, é porque ainda você não entendeu o que você cometeu, você ainda não tem um estado alterado de consciência e você vai estragar o seu presente. Vai estragar. Eu convivo com esse conflito, muitas coisas, já arrumei muitas coisas do meu passado, mas se apresentam muitas coisas ainda para serem trabalhadas, e eu agradeço. Verificar o entendimento que eu tenho hoje para entender aquilo que eu não aceito que eu teria feito no passado. Ninguém é responsável pela sua felicidade, exceto você mesmo. Será que eu pulei algum? Pulei. Vamos lá. Não compare a sua vida com a dos outros. Você não tem ideia do caminho que eles seguiram na vida. É isso aí. Grande mania que nós temos. Tem pessoas que gostariam de ter nascido em outra família, eu já ouvi isso, né? Porque a outra família é mais abastada, a outra família consegue suprir os desejos dos filhos, disso, daquilo, escolas, bens materiais e coisas assim. Então, as pessoas costumam, quem faz isso aí, comparar com a vida dos outros, sofre. Eu, por exemplo, se você vier, eu penso nisso todo dia, eu me divirto, por isso que eu me divirto, como nós falamos de diversão há pouco tempo atrás aqui. Porque eu fico olhando para as pessoas, e agora teve um casamento lá do filho do cara do Bangladesh ali. Nossa, um dinheiro que não cabe não sei aonde. Então, olhando para ele, falei, será que eu queria trocar? Eu queria ter a vida dele? Queria estar no lugar dele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu olho outras pessoas, eu faço esses parâmetros aí. Será que eu gostaria de estar na vida do Tom Cruise, do Obama, do fulano, Beltrano, do ator que é o terror das mulheres? Não, não. Eu gostaria de ser o que eu sou, eu mesmo. Eu não troco a minha vida pela vida de ninguém. Então, eu não comparo a minha vida com a dos outros. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, o caminho que eles seguiram na vida é o caminho deles, não é o meu. Né? Então, eu não posso ter inveja e nem querer comparar a minha vida com a dessas pessoas ou querer ter a vida daquelas pessoas. Se eu estou tendo essa experiência, onde eu estou, com quem eu estou, no ambiente que eu estou, é porque assim tem que ser. Assim que eu entendo
Assim que é o meu entendimento atual, posso estar totalmente enganado, mas é o meu entendimento. Então, eu não comparo a minha vida com a dos outros, mas eu me divirto muitas vezes. Será que eu gostaria de estar no lugar dele? De jeito nenhum. Não achei nada ainda que eu gostaria de estar no lugar. Sério. Ninguém é responsável pela sua felicidade, exceto você mesmo. Já falamos isso em outras situações, outras ocasiões, que as pessoas vivem procurando, principalmente na área afetiva, ficam buscando a sua alma gêmea, a sua alma afim, sua alma companheira, ou seja, a alma que inventam tudo quanto é tipo de nome, de adjetivo, para poder definir o que estão buscando, né? Tudo que você busca no outro está em você mesmo. Você não precisa do outro para ser feliz, porque o outro, você vê no outro aquilo que está em você, ou aquilo que você precisa. O outro é apenas um espelho. Um espelho. Então a felicidade não está no outro. O outro é apenas um instrumento para que você acorde, para que você desperte, para que você seja você e saiba que a felicidade é sua. Porque se assim não fosse, a gente não precisaria de ninguém, só para fecundar. Fazemos lá, fazemos amor, acabou, trazemos a população e acabou. Por que, que a gente sente tanto quando a gente se separa de alguém? Porque a gente projetou naquela pessoa. Mas não era isso. Não era isso. Você tem que aprender a ser feliz sozinho. Isso não quer dizer que você vai se isolar, de jeito nenhum. Mas sua felicidade não pode depender de ninguém. E eu falo com conhecimento de causa. Qualquer um de nós pode falar com conhecimento de causa, né? De viver de tristeza, de buscar, de ficar isso e aquilo por causa de uma outra pessoa. Nossa, coisa horrorosa. Felicidade não existe na minha concepção. Existem momentos felizes, que é diferente. Então, momentos felizes podem ser uma felicidade, mas sempre tudo temporário, né? Você tem que ir alimentando esses momentos felizes para que eles se perenizem e constituam essa tal felicidade. Então, ninguém vai fazer você feliz. Ninguém vai fazer você feliz, a não ser você mesmo. Puxa, milhões de livros escrevem isso, mas é verdade, vai. Tem que ter entendimento disso, né? Tem que ter entendimento. Isso só a mudança de consciência e o tempo e a maturidade vão permitir. Lembre-se de que você não está no controle de tudo, mas está no controle do que faz com isso. Primeiro, a gente realmente não tem controle de tudo, né? Mas nós estamos no controle do que a gente faz com aquilo que nós não temos controle. Então nós temos que respeitar leis, respeitar espaços, respeitar opiniões, respeitar crenças. Então eu não tenho controle sobre isso tudo, mas estou no controle do que eu faço com o que eu não tenho controle. Fica meio complexo, né? Mas pense e você vai ver que tem fundamento. Saber lidar com as situações daquilo que você não tem controle. Seguindo. Aprenda algo novo todos os dias. Isso aqui nem precisaria ter esse slide, né, moça? Apesar de que sempre é bom lembrar, porque as pessoas não muitas esquecem, então a gente tem que colocar o óbvio, né? Tem que aprender algo todos os dias, algo novo. E está aí. Mas aonde que eu procuro, hein? Algo novo todos os dias. Se é da casa para o trabalho, trabalho para casa, do clube, da academia e tudo isso aqui. Não, nossa, tem um monte de coisa ali. As pessoas que você cruza, as informações que você vê, as coisas que você observa, o ar que você respira, a natureza. Eu moro de frente para a praia, para o mar. Hoje eu estava conversando com as pessoas que estavam para pegar condução comigo. Nós tiramos fotografias aqui 1000 vezes por ano, vamos dizer, no mesmo local e nunca saem as mesmas fotos. A natureza sempre está mudando. Então, e eu sempre vivo aprendendo com a natureza, com o tempo, com as pessoas, as conversas. Então, é muito bom aprender algo novo todos os dias. Isso vai nos preenchendo.
E para isso, basta estarmos atentos. Basta estarmos atentos. Vamos seguir. O que as outras pessoas pensam de você não é da sua conta. Tem gente que fica brava demais. Nossa Senhora. Eu ainda fico bravo com algumas coisas, mas tudo bem. Já fiquei muito mais. Eu nunca, no meu passado aqui, eu aceitava críticas, por exemplo. Era um absurdo. Eu não detestava ser criticado. Hoje eu agradeço, e já faz um bom tempo que eu agradeço. Não digo que eu gosto, estou falando que eu agradeço quando eu sou criticado. Principalmente quando me mostram coisas que eu não estava vendo. Isso é muito bacana, aprendendo todos os dias, o slide anterior. Então, a crítica é bem-vinda. O que os outros pensam de mim, é problema deles. Problema deles. Interessa o que eu penso de mim. Interessa o que minha consciência fala comigo quando eu deito de noite, ou quando eu estou no meu trabalho, ou quando eu estou aqui tentando produzir, que tema que eu vou levar para as pessoas, como eu faço isso, quando eu vou gravar, enfim, isso, o que os outros pensam, não posso falar palavrão aqui, né? Mas que tem, nossa Senhora, isso tem a lei de causa e efeito, ação e reação, né? O que as outras pessoas pensam, vão pensar delas mesmas em qualquer hora. Outras, ação e reação, causa e efeito, irreversível isso. A lei dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. É isso aí. Valorize seu corpo e aproveite-o. Isso é uma questão difícil, né? Porque nós somos sedentários, a maioria de nós. Quer queira ou quer não. Como você sabe, Greg? Eu sei. Nossa, eu enxergo tanto na alimentação, tanto no sedentarismo, e nós temos que aproveitar, porque é o instrumento que está aqui, porque é o instrumento que porta essa coisa que está falando com vocês aqui agora, que tem voz e tudo, está usando esse corpo para poder se manifestar. O que é, quem é, sei lá, ninguém sabe. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, nossa, uma incógnita, né? Mas a gente sabe que pelo menos faz uso do corpo humano. Então, essa coisa está se manifestando aqui através desse corpo que deram o nome de Eustáquio Patunas, e que está aqui até a hora que a máquina aqui parar de funcionar. E aí o que está aqui animando, o que está conversando, se manda. E aí acabou o corpo. Então, enquanto isso, valorize o instrumento do teu trabalho, do teu prazer, de todos os seus anseios, e aproveite enquanto você está nele. Não importa quão boa ou ruim seja a situação, ela mudará. É isso. Não há mal que sempre dure e não há bem que nunca se acabe. É isso. Você percebeu? Um horário de reflexão agora. Quantas coisas você já passou na sua vida e que achou que eram intransponíveis e que você está aqui? Passou. Tudo passou. Dores, lutos, tristezas, conquistas. Nossa, sabe? Então, ela vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo. Você tem que estar preparado para as mudanças. Sempre. Tem gente que é sã, de repente adoece, acontece alguma coisa. Não estou falando só de doença, uma série de coisas. Sua empresa, de repente, o mercado muda, ela é uma sociedade anônima e as ações caem e acabou. Quantas nós já vimos aí tudo? Quanta coisa boa nós já vimos e quanta coisa ruim. Mas sempre muda. Sempre muda. Fique atento com isso. E não se preocupe com isso. Se está ruim hoje, vai melhorar. Qualquer dia vai melhorar. E o contrário não existe mal que sempre perdure e nem bem que nunca se acabe. Fique ciente disso. Seu trabalho não cuidará de você quando você estiver doente. Seus amigos irão fazer isso. Esteja sempre em contato com eles. Então, tem gente que se mata de trabalhar, né? Se mata mesmo, assim, tal. Não quero saber cuidar de saúde, quero saber ganhar dinheiro, quero adquirir bens, eu quero viajar, eu quero ter prazeres, eu quero viver. Eu vim para esse planeta aqui para viver. Então,
quando você tem algum problema, quando você adoece, o teu trabalho não cuida de você. Se você cuidava do trabalho, como é que o trabalho vai cuidar de você? Só se for no aspecto financeiro, mas ele vai te suprir apenas, mas ele não vai cuidar de você, né? Agora, os seus amigos podem te ajudar. Seus amigos podem estar lá acompanhando os seus negócios, podem estar lá trazendo informações para você. Agora, você precisa tê-los, né? Você precisa ter amigos, amigos não conhecidos. Não conhecidos, a maioria de nós tem conhecido, um monte de conhecido, um monte de colega entre aspas, né? Amigo é pouco. Amigo é coisa para se guardar, né? Como diz a música. Isso é uma dádiva, é uma coisa que você leva além túmulo, a amizade. Lembre-se disso. Jogue fora tudo que não for útil, bonito ou divertido. Estamos quase finalizando aqui, é exatamente a questão do apego, né? Que é útil, bonito ou divertido. Útil, nossa, desapego é uma coisa que a gente precisa ter. Primeiro que a gente vai ficando mais velho e sabe que não vai levar nada junto, nem que os faraós encheram as coisas dos faraós lá, os túmulos, vão lá, os ladrões de túmulo, então vão ver, está tudo lá, o faraó não levou nada, está no caixão dele ali, ou na tumba dele. Todo mundo que vai, quando vai fazer a exumação, depois está tudo lá. Não tem nada, ninguém leva, não existe banco Novo Mundo. Então você não pode levar nada, você só leva aquilo que você foi. Esse vento aqui que está me animando a falar, é isso. Então, o que não for bonito, o que não for divertido, joga fora. Joga fora. Procure apenas o bonito. Começa a fazer sua triagem. Começa a buscar a diversão. Pô, bicho, daí não lembro a diversão. Muitos de vocês devem ter visto que tem um campo de batalha, todo mundo morto, o inimigo tentando descobrir se tem alguém vivo para matar, e tem duas pessoas deitadas no chão que estão vivas e um deles está com gases, né? E aí fala, fica quieto, que eles vão ouvir. Aí, de repente, o cara não se aguenta e solta um rojão ali. O que acontece? Eles são mortos. Mas eles, naquela situação, todo mundo morto, eles dois vivos, mas estavam se divertindo, porque tinha lá soltar, pum, soltou e morreu. Morreu rindo, morreu se divertindo. Eu acho que a maioria de vocês deve ter visto. Então, a vida é assim, busque o engraçado para viver melhor ou terminar sua vida melhor. A inveja é uma perda de tempo. Você já tem tudo que você precisa. Eu não tenho inveja de nada. Eu tenho inveja, um tipo de inveja que é, eu vejo um carpinteiro, que inveja, como eu gostaria de fazer isso, mas é uma inveja sadia. Eu vejo um criador de arte digital, que consegue transformar o seu produto, consegue dar uma cara nova para o seu programa, uma divulgação, que coisa maravilhosa, inveja. Admiração, não é o termo inveja, mas a gente usa a inveja no bom termo. Então, o resto, o que eu posso ter de inveja? Nenhuma. Não tenho inveja nenhuma, de nada. Eu tenho inveja de querer fazer, inveja de quem toca órgão, teclado. Eu adoraria poder tocar teclado. Não estudei teclado de vagabundagem, porque podia estar tocando teclado. Mas é isso. Então, não tenha inveja. Você já tem tudo o que você precisa. Tudo que você precisa, realmente você tem saúde, você tem filhos, geralmente você tem parentes vivos, você tem tudo que você precisa. No fim, raciocine e você vai ver que o slide é verdadeiro. E o melhor ainda está por vir. Está aí, ó. Né? Falo, como que ainda está por vir? Claro, o melhor é aquilo que não aconteceu. Qual foi o melhor beijo que você já deu? Sei lá, é aquele que ainda vou dar. Né? Então, são assim, você tem que pensar nesse aspecto. Qual foi o melhor dia da sua vida? Eu tenho, aquele lá tem uma referência, mas eu acredito que ainda pode vir coisa melhor aí. Então, é isso. Positivismo, visão, né? Alegria, mente aberta, energia boa, conexão boa, sintonia boa. Não importa como você está se sentindo, levanta-se, vista-se e apareça. Isso aí. Sai do seu marasmo, sai do seu mau humor, sai do seu cansaço e apareça. Vai, só é notado quem aparece. Faça-se presente, permita-se que tudo isso mude, como a gente viu agora há pouco no slide. A gente tem que se permitir esperar que as coisas aconteçam, mas a gente tem que favorecê-las.
ajudar subsídios para que as coisas aconteçam. Acabou? Acho que não, está terminando. Faça um sexo maravilhoso, sempre com a plenitude de todo o seu ser. Para quem consegue ainda fazer um sexo, tudo bem, né? Mas é isso, ou seja, seja pleno. Seja pleno. Você vai fazer sexo, tenha consciência do que você vai fazer. Se é apenas uma necessidade física ou se é um envolvimento muito mais amplo. Mas isso é uma outra conversa. Contate seus familiares com frequência e diga-lhes algo assim: eu estou pensando em você. Aquela questão de você dizer para as pessoas que você ama, que você quer dar um abraço, a mesma coisa. Contate seus familiares, eu abro também mais para os amigos. Amigos você sempre está em contato, né? E diga-lhes algo assim: estou pensando em você. Eu tenho amigos, a maioria deles homens, né? Tem algumas mulheres amigas também. Não tenho vergonha nenhum, amigo, estou com saudade de você, quando é que a gente vai se ver? E é gostoso, porque a gente precisa disso, precisa daquele abraço, precisa daquela troca e precisa falar a mesma língua. É sensacional. Faça isso. Todas as noites, antes de ir para a cama, diga o seguinte: agradeço por isso, agradeça por aquilo que você acha que você tem que agradecer e diga para você mesmo o que você conseguiu naquele dia. Se você não tem nada, aí você tem que refletir, não tem nada para dizer. Vamos lá? Lembre-se que você é abençoado demais para ficar estressado. É difícil, mas se você está vivo é porque você é abençoado realmente, porque no mundo que nós estamos aí é difícil. Então, o estresse acaba acabando com você. Então, vigie-se. Curta esta viagem e você só tem uma oportunidade. Aproveita ao máximo. É o que nós estamos falando da vida. Nós demos elementos aqui de como se manter. A vida é bela, desfrute-a enquanto pode. Não preciso falar mais além disso. Que você tenha uma noite e um dia amanhã maravilhoso com tudo isso aqui que a gente acabou de dizer. E finalizando, só posso lhes dizer uma coisa. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.